O vento soprava como um suspiro antigo, movendo as folhas secas ao redor da pequena capela abandonada. Era fim de tarde, e o céu, entre dourado e cinza, parecia hesitar entre o perdão e o juízo. Naquele silêncio, um homem orava, mas não orava com o coração. Orava com os lábios. Suas palavras subiam como fumaça fria, retas, sem perfume, sem calor. Do lado de fora, o tempo o escutava com piedade, como quem observa um filho tentando falar com o pai, mas olhando para o espelho. Ele pedia pureza, pedia luz, mas seus olhos, ainda úmidos de desejo, traíam cada sílaba. E foi ali, naquele instante suspenso entre a fé e a carne, que o mistério começou. Durante o dia, ele era visto como homem de fé. Chamavam-no de justo, servo, exemplo. Tinha palavras bonitas, gestos lentos e um olhar que sabia se esconder. Mas à noite, o mesmo olhar que fitava o altar buscava a sombra das janelas. Ele orava, e entre uma frase e outra, o pensamento desviava, escorregando por imagens que não pertenciam à oração. Nem todo pecado nasce da maldade. Alguns nascem da pressa de amar. Ele não era mau, apenas humano demais. Um homem tentando ser santo com um corpo que ainda lembrava o barro. O tempo, esse velho narrador invisível, o observava. Via quando ele entrava na igreja e via quando seus olhos se perdiam nas formas do mundo. O tempo não o julgava, apenas o via, e via tudo. Certa noite ele se ajoelhou mais uma vez. As velas tremiam, e a luz oscilava sobre seu rosto. Ele murmurou o nome de Deus com reverência, mas algo no ar parecia pesado, como se o próprio nome sagrado se recusasse a ser pronunciado por quem não o olhava com verdade. Foi quando a chama da vela se curvou, quase se apagando, e naquele instante ele ouviu, não com os ouvidos, mas com a alma, uma voz calma, como o som distante do vento. Por que me buscas com os lábios, se teus olhos ainda buscam o mundo? Ele abriu os olhos assustado, olhou ao redor. A igreja estava vazia, mas dentro dele algo se movia. Uma mistura de medo e vergonha. A culpa é uma sombra que fala baixo. Nos dias seguintes, tentou rezar de novo, mas as palavras não vinham. O que antes era costume se tornou peso. Cada vez que fechava os olhos, via o reflexo de seus próprios desejos e percebia. Orar sem verdade é como acender uma vela dentro da chuva. Começou a evitar o espelho. Começou a temer o olhar dos outros. Começou a duvidar da própria fé. O coração dele era um campo em guerra, entre o anjo que o guiava e o homem que ainda respirava. Ele jejuava, fazia promessas, e mesmo assim, sentia o mesmo vazio. A cada oração, ouvia o eco de suas próprias intenções não ditas. O tempo o observava e esperava. O tempo sempre espera, porque a eternidade não tem pressa. Certa tarde, ao passar pela rua de pedra, viu uma mulher lavando o chão da porta. O sol batia em seus cabelos e o reflexo cegou por um instante. Foi apenas um olhar, um segundo, mas dentro dele, o velho desejo acordou. Ele desviou rápido, mas já era tarde. O olhar é uma semente. À noite ajoelhou-se diante do altar, mas a imagem dela vinha entre ele e Deus. Tentou expulsá-la, mas quanto mais tentava, mais ela permanecia. E então, pela primeira vez, ele chorou. Não por ela, mas por si mesmo. As lágrimas eram pesadas, e o chão as recebeu como confissão. Ele entendeu. Não era o olhar que o traía, mas o coração que ainda não sabia ver com amor. Porque há uma diferença entre desejar e admirar. O desejo prende, a admiração liberta. E o homem ainda não sabia amar sem querer possuir. O tempo, ao vê-lo chorar, sussurrou sobre as colunas do templo. O verdadeiro arrependimento não é o que pede perdão, mas o que aprende a ver diferente. E então, algo mudou. Na manhã seguinte, o homem caminhou até o mesmo lugar. A mulher estava lá novamente, e o sol também. Mas desta vez, ele olhou. Não com os olhos que julgam, nem com os olhos que desejam.
Olhou como quem vê uma criação, não uma tentação. E naquele olhar limpo, algo dentro dele se lavou. Era como se o mesmo sol que iluminava ela agora o iluminasse por dentro. O perdão, às vezes, entra pelos olhos. Nos dias seguintes, ele voltou a orar, mas agora suas palavras eram simples, lentas, sem pretensão. Não pedia pureza, pedia verdade. Não pedia luz, pedia coragem para permanecer na sombra até aprender a ver. E aos poucos, a oração deixou de ser fala. Virou respiração. O tempo o observava, sorrindo em silêncio. Aquele homem que um dia orou com os lábios e pecou com os olhos, agora orava com os olhos e se calava com os lábios. Porque quem aprende a ver com o coração já está orando. Anos depois, já velho, ele se sentava à porta da mesma capela onde tudo começou. O vento soprava como antes, mas agora era brando, como uma memória reconciliada. Crianças passavam rindo e ele as observava com ternura. Sem culpa, sem desejo, apenas amor. O tempo se aproximou dele, invisível, e disse: Agora, teus olhos e teus lábios dizem o mesmo nome. Ele sorriu. E morreu assim, com os olhos abertos para o céu e os lábios em silêncio. O nome dele era Elias. Elias, aquele que orou com os lábios, mas aprendeu a ver com o coração. Nem todo pecado é queda. Alguns são apenas degraus mal dados no caminho da luz. O olhar que aprende a amar deixa de ferir. Deus não se ofende com quem erra, mas com quem finge não errar. E o vento, mais uma vez, soprou dentro da velha capela.